Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos retornando aqui e hoje vamos continuar meditando no livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, né? E hoje nós vamos meditar na tese número 42. Mas antes de começarmos a meditar aqui na tese 42, eu quero pedir para você que curta, compartilhe, acione o sininho das notificações, né, do nosso vídeo. E tem outros vídeos aqui no nosso canal, entre lá, assistam também, né? E então eu peço isso para vocês, ok? E quero também, antes de começarmos aqui a meditar na palavra de Deus, pedir aí que você pegue a sua Bíblia para que possamos juntos meditar na palavra de Deus. Amém? Mas antes de começarmos tudo mesmo, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui para mais um encontro contigo, Senhor, onde estaremos falando sobre a justificação pela fé através da meditação, né, que consta aqui neste livro, Senhor, que já estamos vindo nesta caminhada há um bom tempo. Fica conosco, guarda-nos com os teus anjos, que o Espírito Santo aqui nos oriente. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A tese 42, ela está no bloco segurança. Já falamos aqui da tese 41, né, no início do bloco segurança, que vai da tese 41 até a tese 46. E hoje, a tese 42, ela traz como título o seguinte: a segurança da salvação continua mediante o relacionamento pessoal diário com Jesus. Repetindo aí o título da tese 42, a segurança da salvação continua mediante o relacionamento pessoal diário com Jesus. Amém? Bom, e os textos para nós meditarmos hoje, o texto-chave aí, é Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia, em Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então vamos repetir aqui, Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Muito bem. E aqui nós começamos com a primeira pergunta. Você que está aí, você que está assistindo o nosso vídeo, você tem o Filho? Como diz aqui a primeira epístola de São João, capítulo 5, versículo 11. Você tem o Filho? 11 e 12, você tem o Filho? Você sabe o que significa ter o Filho de Deus? O apóstolo João indica nesse texto que ter ou não ter o Filho de Deus
é o fator que determina se temos ou não a vida eterna. Mas o que significa ter o Filho de Deus? Às vezes, as palavras e frases que nós empregamos para descrever e definir a vida cristã, elas são confusas. O autor do livro, ele conta que quando ele era adolescente, ele julgava muito frustrante ouvir constantemente as frases de efeito do cristianismo sem entender o sentido dessas frases. O que significa ter o filho? O que significa cair sobre a rocha? Como você contempla o cordeiro? Como você entende a mão? Como você estende a mão e apanha a dele? Empregamos uma variedade dessas expressões, não é mesmo? Na verdade que a gente faz isso. A Bíblia as emprega. Os escritos inspirados de nossa igreja contêm. No início do ministério do autor, ele sentia-se muito frustrado por tentar agir como um cristão e falar como um cristão, pois ele estava a ponto de desistir de todo esse negócio de ministério. Mas um dia ele decidiu fazer mais uma tentativa. E ele tomou um livro, que o título é Caminho para Cristo, da escritora americana, Ellen White. E ele leu todo o livro. E ele sublinhou tudo, quanto este mandava ele fazer. E quando ele terminou, ele tinha sublinhado praticamente o livro inteiro. Não apenas isso, mas muito do que havia sublinhado eram essas sentenças inatingíveis. E ele conta que ele estava a ponto de lançar o livro no fogo, quando algo o deteve. Pois mesmo estando mais distante do que nunca de ter as respostas que ele procurava, algo havia ocorrido dentro dele em que ele não podia explicar, mas ele não podia negar. Então ele estava a ponto de lançar aquele livro no fogo. Então ele decidiu fazer uma coisa. Ele retornaria ao livro e sublinharia 2 vezes tudo quanto lhe dizia que fizesse e que ele já soubesse como fazer. E foi assim que ele começou a compreender as questões básicas do viver a vida cristã. E ele conta que ele sublinhou 3 coisas. Leia sua Bíblia, ore e fale a alguém o que obteve por fazer as 2 primeiras coisas. Toda vez que deparar uma sentença intangível, seja na Bíblia ou no que chamamos espírito de profecia, se olhar um pouco mais de atenção, você vai descobrir que está falando sobre uma dessas 3 coisas tangíveis, que tornam as intangíveis intangíveis. As 3 coisas que eu citei aqui: ler a Bíblia, orar e falar a alguém sobre o que você obteve por ler a Bíblia e por orar. Então, com isso em mente, nós podemos considerar novamente o texto que nós lemos aqui no começo da primeira epístola de São João, capítulo 5, versículo 11 e 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Ora, nós empregamos essas mesmas palavras em linguagem diária. Nós dizemos, eu tenho um amigo, eu tenho uma esposa, ela tem um marido. Sobre o que estamos falando? Estamos descrevendo uma relação com essa pessoa. Se temos o Filho, temos uma relação com o Filho de Deus. Estamos falando sobre passar tempo em comunicação com Ele. Falamos com Ele em oração,
ouvimos quando nos fala em sua palavra, trabalhamos com ele no serviço em prol dos outros. Assim, se a base da vida eterna é ter o Filho, então a base da vida eterna é ter um relacionamento com Jesus. Saber o que significa passar tempo em ligação e comunhão com Ele dia após dia. A nossa certeza de salvação não se baseia em ser membro da igreja, não se baseia em pureza doutrinária, não se baseia em comportamento, baseia-se no relacionamento ativo com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Aqueles que mantiverem os olhos fixos na vida do Senhor Jesus obterão abundante entrada em seu templo espiritual. Comentários bíblicos, Ellen White, volume 6, página 1086. Nenhum coração renovado pode ser mantido numa condição de doçura sem a aplicação diária do sal da palavra, que é Jesus Cristo. A graça divina, ela precisa ser recebida diariamente, ou nenhum homem permanecerá convertido. Ao ir a Jesus dia após dia, aceitando novamente sua graça e buscando conhecê-lo melhor e nele confiar mais, você pode ter a certeza da vida eterna. Amém? Então, terminamos aqui a nossa meditação na tese 42. A segurança da salvação continua mediante o relacionamento pessoal diário com Jesus. Amém? Então terminamos por aqui. Lembre-se que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar então para terminarmos aqui. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que aqui tivemos de mais uma vez compartilhar da tua palavra através desse tema tão importante que é a justificação pela fé. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então curta, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações. Se você quiser comentar algo também, pode comentar. E te encontramos aqui, encontramos você, todos vocês, no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.